Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós prosseguimos o nosso estudo da confissão. A gente está falando sobre vocação eficaz. Marco trouxe da última vez, ele falou sobre a questão da vocação eficaz, do chamado, no caso de Deus, em relação a todos aqueles que foram eleitos de antemão, e que quando o Senhor vem e quando o Senhor, no momento que ele apraz a ele agir, esse chamado, ele é simplesmente, ele não pode ser resistido àquele que é chamado. Hoje a gente vai entrar num ponto um pouquinho mais específico, um pouco mais, quero falar isso com cuidado, e para que os irmãos entendam daquilo que a gente vai falar, porque a gente vai pisar em um assunto que é um assunto muito, eu entendo, delicado. Por que delicado? Nós não temos um texto específico nas Escrituras que nos dê uma base clara, límpida a respeito desse tema, e por isso é um tema que é muito controvertido entre muitos grupos. Então aqui, qual que vai ser a nossa preocupação? Nos apegar àquilo que nós temos convicção com base na palavra. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. É muito bom ter conversas sobre teologia, sobre a palavra, sobre as escrituras, mas nós não devemos nos deixar levar por discussões tolas que não levam a lugar algum e que só levam a divisão. Nesse caso específico, nós vamos então nos apegar aqui aos textos e princípios bíblicos que são claros a esse tema. Qual que seria o tema então? É um tema, os irmãos já estão vendo, está exposto ali, eu vou ler. E depois a gente vai discorrer, como eu disse, com muita humildade, com muito cuidado para a gente aqui não tentar emitir juízos e dar decisões ou criar doutrinas que não estão claramente expostas nas Escrituras. O nosso guia deve ser a palavra de Deus, aquilo que Ele nos revelou. Deuteronômio 29 vai nos dizer que existem coisas que estão encobertas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Aquelas coisas que Ele nos revela, cabe a nós, então, discernir e ter sabedoria para isso. Tá? Eu vou ler e depois nós vamos orar. As crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, que opera quando, onde e como lhe agrada. Do mesmo modo, são salvas todas as pessoas eleitas, incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Agora, lendo isso, vocês conseguem perceber por que isso é tão pesado, talvez, de tratar. Esse é um texto, esse é um assunto que tem uma carga emocional muito grande. Por que tem uma carga emocional grande? A gente está falando aqui o que vai acontecer com aqueles seres humanos, crianças, bebês, ou quando ele vai falar de incapazes, pessoas que não têm a capacidade de discernir o Evangelho, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma pessoa que, por exemplo, naquela época, mais antigamente, nascesse surda, muda, por exemplo, como que ela poderia ouvir do Evangelho? Não necessariamente ela teria que morrer sem conhecer o Evangelho? Então, quando a gente pensa nessas coisas, isso mexe muito com o nosso senso de justiça, isso traz mas peraí, o que acontece com essas pessoas? Um bebê que morreu na barriga da mãe. Especialmente, por que isso é tão pesado e tem uma carga emotiva muito grande? Porque talvez muitos de vocês aqui tenham passado já por isso. Muitos de nós conhecemos pessoas que passaram, de perder um filho pequeno, perder um bebê ainda na barriga. A minha família já passou por isso, e aliás, a gente já passou por isso, e é algo que você fica pensando, e aí, o que acontece com o meu bebê que não chegou a nascer? Naquela época em que isso foi escrito, a gente está falando do século XVII, a taxa de mortalidade infantil era absurda. Então, dificilmente, se a gente estivesse aqui falando com uma congregação em 1689, era bem possível que todo casal aqui com filhos tivesse já perdido alguém, um filho. E é lógico que as pessoas ficariam querendo saber o que acontece. Hoje a gente pode pensar assim, bom, graças a Deus, graças à graça comum do Senhor, a taxa de mortalidade infantil diminuiu muito. Então, talvez algo que não seja tão relevante para os nossos dias, mas pelo contrário, irmãos. Porque ao mesmo tempo que a taxa de mortalidade infantil diminuiu, ao mesmo tempo a gente tem as taxas e níveis de aborto cada vez mais altos. Então a quantidade de criança que está sendo morta antes mesmo de nascer, nos nossos dias, é uma coisa que a gente não tem nem noção. Então é algo que a gente tem que meditar e pensar
como eu disse, baseado nos princípios básicos que a Escritura nos dá. Vamos orar, queridos? Pai, que o Senhor nos dê a graça, a humildade, a sabedoria para falar daquilo que o Senhor quer que nós falemos, para nos ater àquilo que o Senhor quer que nós pensemos, Pai. Que o Senhor nos dê a misericórdia, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ensine, nos capacite, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, que nós possamos aceitar, descansar e confiar naquilo que está na tua mente, no teu coração e aquilo que para nós basta o aceite. Que nós possamos aceitar a tua vontade, Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor como Pai que o Senhor é e saber que mesmo que nós não entendamos, o Senhor está no controle e o Senhor sabe o que faz. Nós entregamos esse momento de reunião em tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, esteja ganhando, tratando os nossos corações para que somente aquilo que o Senhor quer fique gravado em nossas mentes e corações. Eu clamo e peço por isso, por mim, por todos os irmãos que aqui estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém. Queridos, então, como eu disse, existe um dispositivo bíblico, um texto bíblico, Paulo escrevendo para alguém falando, irmãos, acerca disso está aqui. Não, não tem. Então nós vamos pegar esses princípios básicos das Escrituras que eu vou tentar tirar alguns sofismas, alguns pensamentos errados que a gente possa ter a esse respeito e tentar trazer alguns princípios para que a gente pense sobre eles. Primeiro ponto, vamos só estipular um critério aqui. Nós estamos falando aqui do quê? De crianças e incapazes. A gente vai falar junto, porque o texto ele vai falar junto. Da mesma forma como ele age com as crianças, ele age com os incapazes. Quando a gente está falando de criança aqui, a gente está falando de crianças bem pequenininhas, crianças bem jovens, crianças que ainda não têm o discernimento racional no sentido de tomar uma decisão consciente para o pecado, de saber, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou mentir. Então, a dúvida era mais em relação a isso. A gente não está falando de crianças mais velhas que deliberadamente pecam, fazem. Qual é a idade para isso? Nós não sabemos. Aí não sabe. Esse é o tipo de coisa que, por exemplo, toda vez que a igreja vai se levantar e dizer 2 anos e 6 meses, a igreja está querendo falar coisas que a palavra não diz. Então, assim, é algo que é difícil dar essa medida. Muitas vezes cada criança tem um discernimento, às vezes, num momento diferente uma das outras. Então, não cabe a nós falar disso. Mas a gente está falando aqui de crianças na sua mais tenra infância. A gente não está falando de crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Aí já é uma questão que as crianças, aí já, apesar de não ter um discernimento completamente formado, é por isso que a gente espera com que elas sejam batizadas mais velhas que isso, mas, ao mesmo tempo, elas já têm uma decisão consciente. O Senhor as tratará de outra forma. A gente está falando aqui de crianças bem jovens, juntamente com aqueles que são considerados incapazes, que não têm discernimento. A pessoa, como eu disse, uma deficiência mental muito grave. Umas pessoas nascem assim. Elas nascem, elas nunca tiveram uma noção de fazer ou de não fazer. O que elas fazem de maneira, muitas vezes, inconsciente mesmo, né? Então, o que acontece com essas pessoas? E aí a gente, como eu disse, a gente vai tratar alguns princípios bíblicos, em cima de princípios bem claros das Escrituras, sobre, não esse tema específico, sobre outros temas, mas que aqui se aplicam. Um deles, que é bem importante a gente frisar, é qual? Se eu saísse perguntando na rua aqui, se uma criança morrer, para qualquer pessoa que passar, você acha que ela vai para o céu ou não vai? As pessoas, a maior parte, vão dizer que vão para o céu. Por quê? Por que você acha que um bebezinho, se ele morrer no ventre da sua mãe, se ele for um aborto espontâneo, se ele vier nascer e já falecer, por que você acha que essa criança vai para o céu? Pense você, por que você acha que uma criança vai para o céu se ela morrer nesses termos? Queridos, é muito possível que muitos dentre nós aqui, lá fora com certeza, mas mesmo aqui dentro, que muitos de nós aqui pensamos assim, eu creio que elas vão para o céu porque elas não pecaram, porque elas são inocentes. Isso é um engano. Esse é um princípio básico que a gente precisa tratar. Qual que é esse princípio? Todos pecaram. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E, assim, tem que ficar claro isso para nós. Um bebê, quando ele é concebido no ventre da sua mãe, no momento em que um espermatozoide se junta com o óvulo e é formado, que ocorre a concepção, nesse momento esse bebê ele recebe
dos seus pais, toda a herança genética dos seus pais, ele vai receber a cor do cabelo, cor dos olhos, ele vai receber até uma possibilidade de ter alguma doença que a família vai passando de geração em geração. No momento que essa criança é concebida, efeitos jurídicos acontecem, ela passa a ter direitos patrimoniais sobre os bens dos pais. E junto com toda essa carga, toda essa herança que aquela criança recebe ali no momento que ela é concebida, ela recebe também uma herança maldita e terrível que vem desde o Éden de Adão, que é a semente do pecado. Toda criança é concebida em pecado. Toda criança é concebida em pecado. Se, e a gente vai falar isso daqui a pouco, se crianças são salvas quando elas morrem, antes de nascer, ou depois, ou logo depois, isso não decorre do fato de elas serem inocentes, porque elas não são inocentes. Elas nasceram e foram concebidas em pecado, assim como nós, adultos, também fomos. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Se alguém é salvo, não é porque essa pessoa é inocente de alguma forma. Se alguém é salvo, é porque houve uma intervenção miraculosa da parte de Deus que operou salvação ali. Seja um adulto, seja uma criança. Então isso tem que ficar bem claro para nós. A criança, se ela for salva, não é pelo fato dela ser pura, inocente. Ela é salva porque Jesus Cristo morre por ela também. Com base no que nós vamos dizer isso? Vamos ler alguns textos aqui. Romanos capítulo 5, os irmãos puderem acompanhar. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse texto aqui, para mim, ele traz duas coisas muito claras. A primeira coisa, é muito possível que se a gente levar para nosso conceito de justiça, você pode até falar assim, mas é justo uma pessoa ter que pagar por um crime que ela não cometeu? Queridos, em Adão, a gente já falou isso aqui nesse estudo, em Adão toda a raça humana estava representada. É justo que uma criança, por exemplo, receba a herança do pai dela quando o pai dela morre? Vocês acham isso injusto? Não é, nós não achamos isso injusto. É injusto que eu receba dos meus pais essa característica de ter pouco cabelo? Eu posso até achar, mas isso faz parte. Eu recebi coisas boas também. Então, a herança é uma coisa que é natural. E aqui tem mais um ponto que a gente tem que deixar muito claro e tem que ficar muito claro. Você pode até ficar pensando aí, puxa, mas ainda assim eu não concordo, é diferente, Danilo, isso que você está falando é outra coisa, eu acho que a gente não deveria, por conta de uma pessoa, ser julgado todo mundo culpado. Mas aí você tem que lembrar que o Senhor, nosso Deus, separou uma pessoa, que também era Deus, que era o Filho dele, uma só, que, pagando o preço por todas as outras, vai morrer pelo seu pecado. Então, se você acha isso é injusto, não. Por quê? Claro, não, isso nunca foi injusto, mas ainda que você achasse, entenda o seguinte, se por um homem entrou o pecado, por um homem, e você não fez nada por isso, entrou a justiça. Então, o Senhor deu a resposta, está ali. Agora, para aqueles que rejeitam essa resposta e que preferem continuar na herança de Adão, a condenação obviamente, ela já estava preparada desde então, ela vai continuar. O Senhor, Ele permitiu, Ele quis, Ele mandou um filho dele para Ele, sozinho, sem nenhuma participação minha e sua, morresse para que nós pudéssemos ser salvos. Então, assim como por um homem entra o pecado, por um homem entra a salvação. E o que a gente pode falar disso? A injustiça da parte de Deus? Misericórdia para nós acharmos isso de alguma forma. Outro texto, e esse texto aqui, vamos ler mais dois textos. Mas eu ainda não sei, eu acho que é criança, é pequenininho, isso não me entra. Jesus responde, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é direto, é uma ordem clara, específica. Não nasceu de novo, não verá o reino de Deus. Então, um bebê precisa nascer de novo? Precisa. Mas tudo bem, mas quando um adulto nasce de novo, eu vejo frutos, eu vejo... E a criança? A criança é diferente mesmo. A gente não vai ver. A gente vai
Nós vamos ler esses textos todos aqui, e vocês vão perceber que Deus ele pode agir de formas diferentes. O texto da própria confissão, ele vai fazer uma referência a um texto que nós vamos ler sobre o Espírito Santo. O que ele fala? Que o Espírito opera quando, onde e como lhe agrada. E quem somos nós para dizer, não, Espírito, assim você não pode agir. Ele age do jeito que ele quiser. E se ainda alguém quiser, não, mas eu acho que assim, pode até ser que a criança, depois de um tempo, ela começa a pecar quando ela nasce, mas lá dentro da barriga da mãe, eu discordo. Nós temos o Salmo 51, mais expresso, claro, explícito que isso, eu acho que não tem como. Aqui é Davi falando, eu nasci na iniquidade. Se parasse aqui, tudo bem, até a gente pode falar que antes não havia nada, né? Mas ele continua. E em pecado me concebeu a minha mãe. Desde a concepção, Davi aqui, inspirado pelo Espírito Santo, declara, eu fui concebido em pecado. Aquele zigoto já estava em pecado. Aquilo lá, desde quando juntou, já estava em pecado. E aqui, queridos, biblicamente eu acho que não tem como a gente falar qualquer outra coisa. Está muito óbvio, muito claro, muito evidente nas Escrituras que a realidade é essa mesmo. Todos nós fomos nascidos e concebidos em pecado. Esse pensamento de que não, mas a criança é inocente, vocês podem perceber, é um pensamento do senso comum. Como eu disse, muitos de nós podemos ter esse pensamento. É interessante que assim, alguns grupos de teologia, né, alguns grupos doutrinários, eles defendem isso de maneira muito clara. Então, o grupo dos pelagianos, por exemplo, vamos dizer, Pelágio, quem foi Pelágio? Pelágio foi um teólogo que viveu no século 3, 4, e ele foi um grande adversário, 4, 5, um grande adversário de Agostinho de Hipona. E Pelágio ele dizia o seguinte, ele falou, não, a criança ela é concebida pura, inocente, ela nasce como Adão nasceu, ela nasce com livre-arbítrio. E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai conhecendo o mal, vai conhecendo o pecado, e aí sim ela pode pecar. Além disso, não ter base bíblica alguma, como a gente disse, a Bíblia é muito clara a esse respeito, aqui, na prática, a gente já vê uma falha muito clara nisso. A palavra nos ensina que a morte, ela é a resposta ou o resultado, ela é a consequência de que ato nosso? Do pecado. Por que as pessoas morrem? Porque elas pecam. Se isso que Pelágio dizia, e que hoje muita gente que nem sabe quem foi Pelágio acredita, né? As pessoas que falam que a criança é inocente e é pelagiana, a pessoa nem sabe quem foi Pelágio, que é pelagianismo, mas na cabeça dela ela acredita igual Pelágio. Se fosse real o que ele dizia, que a criança ela fosse concebida em inocência, então segue-se daí que ela não poderia morrer. Não é assim? Por que uma pessoa morre? Ela morre porque ela peca. Se a criança ela é concebida inocente e pura, então ela não poderia morrer. Ela teria que esperar nascer, depois que ela nascesse, viver lá 1 ano, 2, 3, aí ela começou a fazer alguma coisinha, cometeu um pecado mentiu. Pronto, agora ela já pode morrer. A prática nos ensina que não é assim. As crianças morrem ainda no ventre das suas mães. Como que elas morrem? Por quê? Porque elas são pecadoras. Elas já receberam ali, elas carregam isso dentro de si. Então, esse primeiro princípio tem que ficar muito, mas muito claro para nós. Se há qualquer tipo de salvação, nesse universo, seja de um idoso, seja de um adulto, seja de um jovem, seja de uma criança, seja de um bebê, seja de uma bebê que ainda nem chegou a nascer, isso vem por conta de um ato exclusivo da parte de Deus que operou salvação ali, e não por conta de uma prévia inocência. Não, ela não fez nada, então é por isso que ela vai para o céu, ela merece o céu. Ninguém merece, queridos. Romanos capítulo 3, aqui tem vários outros textos que a gente poderia estar lendo, mas ninguém merece. Continuando, a gente vai aqui para o segundo princípio, que a gente já entrou um pouquinho. Somente em Jesus existe salvação. É possível que uma criança seja salva? A chance de uma criança ser salva é a mesma que existe para mim e para vocês. Nós não temos condição alguma de ser salvos sozinhos. Uma criança também não tem. Eu não tenho. Ninguém tem. Se eu ou vocês fomos salvos, nós somos salvos porque Ele agiu. Ele operou salvação. Não foi porque alguém mereceu. A criança não merece a salvação, assim como eu não mereço a salvação. Aí é uma questão simplesmente de tempo. Uma questão de tempo.
A gente aqui não cabe a nós ficar fazendo esse tipo de pensamentos assim, e se. Porque não existe esse, né? Na cabeça de Deus existe somente o que é. Mas, por exemplo, se você fosse pensar, exemplo extremo, né? Hitler bebê, ele seria salvo? Não, mas eu sei que no futuro ele ia ser quem ele foi. Olha só, a gente está pensando com a nossa mente que tem começo, meio e fim. Deus não vê assim. Deus ele vê tudo como se fosse uma coisa só. Vocês percebem isso? Como que isso não é tão simples assim? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar viajando, porque se a gente começar e fugir das Escrituras, a gente vai se perder mesmo. Todos pecaram. A criança, a gente não sabe o que ela seria, o que ela poderia ser, o que não seria. Ela é tão culpada quanto todos nós somos. Contudo, apraz a Deus. É da vontade dele, é do interesse dele salvar. E ele fez isso comigo, ele fez isso com muitos de vocês, e ele pode fazer isso também com as crianças. Mas aí, é isso que tem que ficar muito claro, não é por causa de inocência de criança, é porque Deus amou. Esse é o ponto. 1 João 5,12. Quem que pode ser salvo? Aquele que tem o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o texto que para mim assim, ele é mais claro que isso, e todos nós devemos saber esse texto de cor. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu creio que crianças são salvas? Eu creio que sim. Porque elas são inocentes e merecem? Não. Porque se há salvação, essa salvação se dá por conta do nome e da obra de Jesus Cristo. É isso que tem que ficar claro para nós. É Ele que opera essa salvação. Muitas vezes, e aqui é uma coisa que tem que ficar claro para nós também, a gente vê isso, tá, mas então Deus, se Ele quiser, Ele pode ir lá no ventre da mãe, pegar aquele bebezinho e regenerar e salvar ele, e Ele nunca fez nada, Ele nunca respondeu, Ele nunca ouviu, Ele nunca fez uma oração, Ele nunca levantou a mão na hora do apelo, como eu fiz, Ele nunca fez nada disso, Ele vai ser salvo. E eu aqui estou sofrendo, trabalhando para Deus e tudo, e o bebezinho lá vai ser salvo? Queridos, presta atenção nisso. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em aceitar que um bebê possa ser salvo ainda no ventre da sua mãe, porque elas pensam assim, mas a gente não tem reação. Ela não responde. No nosso caso, tem resposta. Irmãos, se isso é uma luta que você tem, se isso é algo que você está pensando, é bem possível que você ainda não compreendeu muito bem como que se opera a salvação na nossa vida. Salvação, irmãos, é um ato monergístico. A gente tem falado isso bastante aqui, mas é importante entender, e por isso eu vou repetir. Para nós que cremos nas doutrinas da graça, nós cremos que a salvação, a obra da salvação, que passa pela regeneração, novo nascimento e a justificação, é um ato monergístico. O que significa isso? Mono, ergos, força. Quem faz força na obra da salvação é apenas um dos lados. Que lado que é? Deus. Só Ele faz força. É como se eu fosse carregar essa bancada aqui e eu quisesse levantar ela sozinha, eu levantasse ela aqui, seria um ato monergístico meu. Eu sozinho fiz força e levantei a bancada. Se eu colocasse um bebê para me ajudar, uma criança pequenininha de 1, 2 anos, quer ajudar o tio? Eu faria toda a força. Possivelmente a criança ficaria ali achando que estava fazendo força, mas não está fazendo força, está mais me atrapalhando do que qualquer outra coisa. Isso é um ato monergístico. Só alguém, um só que fez a força. Quando a gente fala de salvação, justificação, regeneração, só um faz a força. Sabe que resposta você precisa dar para Deus quando você é salvo por Ele? Sabe que obra que você precisa dar? Nada. Nada, nada. Você não precisa fazer nada. Você não pode fazer nada. E toda vez que você acha que você precisa fazer algo, você já errou. Você já pecou. Porque você acha que assim, não, o Senhor me chamou, tudo bem, mas fui eu quem respondi, mas fui eu quem fiz, mas fui eu que levantei a mão, mas fui eu que pedi a oração para o pastor. Toda vez que você faz esse tipo de coisa, você está achando que de alguma forma você ajudou. Você fez alguma coisa. Não, tudo bem, o Senhor veio com a cruz, mas eu também.
A gente falou de Pelágio, né, dos semi-pelagianos, pelagianos, toda essa turma, basicamente eles vão crer que Deus, Ele que opera a salvação. Ele vem e opera a salvação. Ele vem e faz aquilo que falta, que eu não consegui atingir. Seria mais ou menos assim, para eu atingir Deus, Deus está lá no 100%. Então vai Danilo aqui tentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cheguei no 7%. Os 93 que faltam, ele vem e opera a salvação. 93 é dele. O outro que é mais santo, veio até 28. Então ele vem e vai lá e opera os 72 que faltam. Queridos, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Isso implica dizer que não foi Deus que agiu de forma monergística, que não veio dele a salvação de maneira plena na cruz. Para nós que cremos nas doutrinas da graça, que cremos que a salvação se opera monergisticamente, de forma unilateral, eu tenho algum problema em crer que um bebê que está no ventre da sua mãe possa ser salvo? De forma alguma. Ah, mas ele não respondeu. Você acha que foi a sua resposta que te salvou? A hora que você respondeu, falou assim, Senhor, eu creio, foi porque você já estava salvo. Não foi você. Foi o Espírito Santo que fez isso. Você acha que tem algum problema a criança ser salva dentro da barriga da mãe? É óbvio que não. Agora, se você, ao contrário de ter uma crença monergística de salvação, você tem uma crença sinergística, que é o que a maior parte das igrejas católicas, evangélicas tem hoje, o que é o sinergismo? O ergos, a força. O sim indica algo que é feito junto. É o mesmo prefixo que é usado na palavra simultâneo, por exemplo, ao mesmo tempo. Sabe o que significa isso? Seria mais ou menos aquele exemplo que eu dei do Pelágio. Entra com 70, eu entro com 30. Vamos carregar agora esse púlpito. Marco, vem me ajudar. Eu carrego daqui, você carrega dali. A gente está junto aqui. Você me oferece uma parte da sua força, eu ofereço um pouquinho da minha força. Nós dois juntos conseguimos fazer isso. Se você tem uma crença sinergística de salvação, de que você tem que responder com alguma coisa, então importa dizer que dificilmente você vai poder crer que uma criança possa ser salva, porque a criança não pode responder. A criança não pode fazer uma oração de fé. A criança não pode praticar boas obras. A gente está falando de uma criancinha. Aí, então, o problema está com essas pessoas que têm essa crença de que não é o Senhor que opera a salvação. Para nós que cremos que a operação de salvação ela é toda do Pai, através do Filho e do Espírito, do Deus triuno, para nós não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em crer que uma criança possa ser salva na barriga da mãe, porque eu não creio que o ser humano oferece qualquer coisa, dá 0,001% que seja de parte no momento que nós somos salvos. A regeneração é um ato exclusivo da parte de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós. É por isso que quem tem essa linha mais sinergística, ele tem que ficar inventando coisa. Tem que ficar inventando coisa. Ou vai falar, não, nesse caso existe uma exceção. Aí fica fácil. Ou, por exemplo, os romanos, eles vão falar o quê? Os católicos romanos. Não, quando nasce, a gente já tem que batizar rápido. Regeneração batismal. Nasceu, já batiza. Batizou, livra do pecado original. Porque eles creem no pecado original também. Livra do pecado original. Aí quem morreu antes? E quem morreu dentro da barriga da mãe? Aí a gente não sabe. Aí vem as ideias de limbo e outras coisas que não estão nas escrituras, mas para justificar de alguma forma. Mas, queridos, que fique bem claro, se você crê que a salvação é um ato exclusivo de Deus, você não tem problema algum em crer. Como eu creio, por exemplo, que o meu filho ou filha que morreu antes de nascer tenha sido salvo. Eu não tenho problema nenhum. Isso está nas mãos do Senhor, e o Senhor pode sim ter operado salvação ali. Por que não? Se Ele quiser, Ele pode. Não existe nenhuma incompatibilidade lógica ou teológica com essa ideia, com isso que eu acabei de falar. Vocês compreenderam isso? Não é porque ele era inocentezinho, não era nada disso. Era pecador também, mas que o Senhor ele pode, se Ele quiser, operar a salvação dentro de uma barriga de uma mãe. Agora, quem crê que a salvação tem que ter uma resposta humana ou uma ajuda humana, aí essas pessoas, como eu não faço parte delas, elas que respondam como que elas acham que acontece com as crianças que morrem ainda no ventre das suas mães. Terceiro princípio básico. O Espírito sopra e opera onde quer. Essa é uma obra, então, a obra da salvação, uma obra que vem da onde? Da parte de Deus, somente dele, a decisão é dele, ele que opera, ele que faz. E nós aceitamos pela fé. Por que é importante? É pela fé. Se eu estou andando com os irmãos aqui,
né? A palavra diz assim que pelos frutos nós reconhecemos. Bebê tem fruto? Bebê tem oração da fé? Bebê tem... Não tem nada disso. Então, nós cremos pela fé. Senhor, o que aconteceu com aquela criança? O Senhor o sabe. Se o Senhor quiser salvar, o Senhor pode salvar, Ele pode, não tem problema algum com isso. A gente não tem nenhum problema, nenhuma incompatibilidade com isso. Mas a gente tem que crer que sim, que o Espírito Santo ele pode agir de forma extraordinária quando Ele quiser. Palavra extraordinária. A gente usa ordinário, às vezes, por um significado que a palavra não tem. Ordinário é algo que é de ordem, que é comum, que é normal. Isso é ordinário. A salvação ordinária, para o nosso caso, qual que é? É a pregação, é a salvação que acontece através da pregação da palavra, do reconhecimento de pecado, de um ato consciente que a pessoa reconhece a si mesmo como pecadora, e depois ela aceita Cristo, e ela começa a participar de uma igreja, e ela é batizada, e ela inicia com a justificação o processo de santificação, e ela é feita cada dia mais a imagem do Filho, até o fim. Esse é o método ordinário de salvação. E o bebê? O bebê é extraordinário. São aquelas situações que a gente não sabe. Está nas mãos do Senhor. O que eu queria deixar claro para vocês, como nós lemos até agora, é que o Senhor pode operar se Ele quiser dessa forma? Pode, porque Ele faz o que Ele quer. E não existe nenhuma incompatibilidade. João 3,8, falando sobre o Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Então, existe algum impeditivo para que o Espírito Santo opere em alguma criança que não nasceu? Não. Ele pode agir dentro da barriga da mãe? Pode. Aí alguém pode falar, eu discordo, eu acho que não pode. Pode, isso a gente tem base bíblica também. Se os irmãos abrirem, por exemplo, em Lucas 1,15, a gente vai ver um exemplo de uma criança que não havia nascido e que ela ficou cheia do Espírito Santo. Quem que é esse que a gente conhece tão bem? João Batista. João Batista estava no ventre da mãe dele e ele estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, existe algum impedimento para o Senhor nosso Deus agir numa criança dentro de uma barriga de uma mãe? É claro que não. Aí muitas pessoas, às vezes, criam teologias, criam doutrinas e tem tanta necessidade de defender aquela doutrina que ele vai colocando, inclusive, caixinhas para Deus. Não, Deus não pode fazer isso, porque isso vai contra a minha doutrina. É muito mais comum do que a gente pensa esse tipo de pensamento. Então aqui a gente tem um caso claro de um bebê dentro do ventre da sua mãe que foi enchido do Espírito Santo, João Batista. A gente tem o caso de Sansão, por exemplo. O texto não diz que ele estava cheio do Espírito, mas Deus determinou que ele fizesse ali aquele voto de Nazireu, né? Muito parecido aqui, o texto é muito parecido com o texto de João. A gente vê Sansão teve uma vida bem complicada, ele fez muita coisa errada, mas lá em Hebreus ele é reputado como um dos heróis da fé. Então, é possível que Deus possa agir dentro do ventre de uma mãe? Não existe nenhum impeditivo para isso. Então, Deus ele pode agir se Ele quiser sim. Tá, mas esse é o caso de João. Lembre-se que João é um ser humano como eu e vocês. Ele foi salvo pela graça de Jesus Cristo, como eu e como vocês. Existe algum texto na Bíblia que mostra que uma criança que morreu bebezinho foi para o céu? Existe também textos que indicam isso para nós. A gente tem aqui um texto de Davi, por exemplo, se vocês se lembrarem, o primeiro filho que Davi teve com Batseba, né, ainda fruto daquele adultério deles dois, aquele primeiro bebê, ele veio a falecer. Ele nasce, ele fica doente por um tempo, então Davi jejua, ora, se lamenta. Aquilo foi um castigo pelo pecado de Davi e Batseba, né, principalmente de Davi ali, e passa um tempo e o bebê morre. O bebê morre. Então, Davi, ele se lava, ele se banha, ele faz aquilo, ele se purifica ali, e depois de dias de jejum, de oração e de lamento, ele vai comer. E aí as pessoas, nossa, mas por que você fez isso? Antes você estava lá desesperado, e agora que a criança morreu, você está aí, agora vai comer, está tudo bem? E ele faz essa resposta, ele dá essa resposta. Vivendo ainda a criança, aquele tempo que ela estava doente, eu jejuei e chorei porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? E aí vem um texto que é um texto, como eu disse, isso aqui não é um texto base para uma doutrina, mas são indícios, são indicativos bíblicos para uma verdade que a gente está querendo afirmar. E ele diz assim,
eu irei a ela. Ela não voltará a mim. Então, a criança morreu. A criança não vai voltar do céu, do Sheol, de onde ela estiver, para mim. Eu, um dia, irei até ela. Então, isso demonstra o quê? Que um dia, Davi iria estar no mesmo lugar que essa criança. Indica isso, pelo menos. Indica isso. Pode ser só debaixo da terra? Pode também. Uma possibilidade. Mas pode ser um encontro real? Também. Aqui isso não tem como a gente discernir isso. O fato é que Davi tinha convicção de que um dia ele iria até esse filho bebê que nunca teve uma obra estou aceitando ao Senhor Jesus. Nunca fez isso. E Davi, ele creu ali que ele poderia ter esse reencontro, de certa forma, com esse filho que ele havia perdido ali. O que eu quero que fique bem resumido até aqui? Claro, todos pecaram. Não existe inocente. As crianças não são inocentes. Contudo, o Senhor, ele pode operar salvação na vida dessas crianças. Não há nenhum impeditivo. Não há nenhum impeditivo lógico, teológico. A palavra ela dá base para a gente crer que se o Senhor quiser, Ele pode operar salvação, Ele pode derramar o Espírito Santo no bebê recém-nascido, Ele pode operar isso a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, não há problema algum. É isso que o texto vai dizer. Todas as crianças que são eleitas serão salvas. Todas que forem eleitas serão salvas. Mas nós somos extremamente curiosos, né? Tá, mas quem são as crianças eleitas? E aí a gente não sabe também. A gente não sabe. E aqui é onde eu citei Deuteronômio 29, eu acho que o melhor texto para isso é esse. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Eu vou dizer para vocês o quê? Nesse ponto, como a palavra não vai dizer para nós, você tem N posições. E aqui, entre os irmãos assim que nós acompanhamos mais e que a gente considera bastante, existem muitos irmãos, por exemplo, que creem que a interpretação desse texto da confissão, que é todas as crianças eleitas vão para o céu, vamos dizer assim, que a compreensão deles é qual? O mero fato de uma criança ter morrido na idade do não entendimento, ou um incapaz ter morrido sem entendimento, o mero fato disso ter acontecido implicaria em dizer que ele já é um eleito. Quem que defende essa tese? O irmão Spurgeon defende essa tese, o irmão MacArthur defende essa tese, o irmão Nicodemos defende essa tese, Rod defende essa tese. Então você vê, são nomes de peso que defendem essa tese. Contudo, eu, agora falando da minha opinião, eu torço muito para que eles estejam corretos. Eu quero que essa opinião deles seja a correta. Eu gostaria muito que fosse. Contudo, eu não creio que eu tenho base bíblica para afirmar isso com convicção, no sentido de toda criança vai para o céu. Eu creio que toda criança eleita com certeza vai para o céu. Quantas são? 10%, 50%, 90%, 99% ou 100%? Pode ser até 100%, mas isso não cabe a nós discernir. Isso não cabe a nós querer entrar nesse mérito. Isso cabe ao nosso Senhor. Ao nosso Senhor. E aí a gente tem que aprender uma coisa. Nós temos que descansar. É o que acontece com os nossos entes queridos, que não são bebês, não são crianças, mas que não foram salvos ainda, que não creram no Evangelho, ou que você não tem certeza se creram. Todo mundo aqui vai ter uma história de alguém que sempre lutou contra o Evangelho, ali no leito de morte, parece que apertou mais forte a sua mão a hora. E aí, a pessoa foi para o céu, não foi? Irmão, você não vai saber enquanto você não chegar lá. Então, descansa. Compreenda que quem decide, quem elege é o Deus Pai, e Ele sabe o que faz. Quem aqui tem filho, sabe como é triste para nós pais quando um filho seu olha para você e demonstra que ele não confia em você para alguma coisa. Se um filho seu olhasse para você e falasse assim, eu estou muito preocupado se a gente vai ter onde dormir amanhã, você ficaria chateado, não ficaria? Como pai? Se meu filho não confia em mim, nós aqui muitas vezes olhamos para o nosso pai sem confiança alguma, como se ele fosse cometer alguma injustiça se a gente não estivesse cuidando. Ele nunca vai cometer injustiça alguma. Não vai haver uma única pessoa no céu que não mereça, pelo mérito de Cristo, estar lá. E não vai ter ninguém no inferno que não mereça estar ali pelas suas próprias decisões, pela sua própria rejeição ao Evangelho. Não vai ter ninguém no lugar errado.
A gente tem que parar de ficar achando que Deus... Não, é que tem uma pessoa que eu conheço, que eu tenho certeza que o cara praticamente é crente. Assim, ele tem que crer, ele é tão bom. Eu tenho certeza disso. Então, assim, se ele morrer, quase como se fosse putz, Deus se esqueceu de salvar ele antes de levar. Queridos, isso está nas mãos do Senhor, não cabe a nós. E um ponto que é importante, irmãos. Eu espero que todos aqui creiam no Evangelho, mas eu não sei se vocês todos creem no Evangelho. Então, trouxemos uma palavra aqui que em relação às crianças, graças a Deus, é possível que o Senhor salve uma criança que não tem discernimento antes mesmo dela nascer, sem que ela tenha uma reação, sem que ela fale com a boca dela, com os lábios dela que ela crê no Evangelho. É possível? É. E para um adulto? E para vocês? E para mim? É possível isso? Não. É necessário que todos nós, que nos arrependamos dos nossos pecados e que a gente professe com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida. Você não é um bebê. Essa palavra que a gente falou, a gente está falando sobre pessoas muito específicas que serão salvas por um ato extraordinário da parte de Deus. Mas para nós, que somos adultos, conscientes dos nossos erros e pecados, para nós não é dado essa benesse. Nós temos, sim, que fazer isso. Crer no Senhor Jesus. E pela graça de Deus, se isso está acontecendo, se você está percebendo isso, que você é um pecador e você precisa do Senhor Jesus, isso só está acontecendo porque, lembra que eu disse agora há pouco? Ele opera isso de forma monergística, ele já operou salvação na sua vida. Essa sua resposta é simplesmente algo que ele mesmo operou. Ele que te deu um coração novo. Então, simplesmente, irmão, se você tem dúvida, se você não tem certeza, a hora é hoje. Creia no Senhor Jesus. Creia que um dia Ele morreu numa cruz, naquela cruz, há 2000 anos atrás, para salvar você individualmente, porque você, de outra forma, estava destinado ao inferno, porque você é um pecador. Se nós aqui, como ficou claro nas Escrituras, que um bebê é condenável, imagina eu e você, que carregamos culpas conscientes, que fazemos coisas erradas deliberadamente todos os dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse ponto, queridos. Prosseguindo, a gente ainda tem um tempinho e vai dar para a gente encerrar aqui o ponto da vocação eficaz. A gente vai ler alguns textos bíblicos aqui sobre o próximo tema. Conforme a gente vai andando na confissão, uma coisa que vocês vão perceber é que nós não trazemos praticamente nada de novo. Praticamente tudo que foi falado aqui nesse texto, a gente falou sobre pecado, sobre Adão, né, a culpa do pecado, a gente falou sobre Cristo, são coisas que a gente... É como se fosse uma pirâmide que vai sendo construído. Então a gente vai sempre construindo em cima de outras estruturas. Por isso que aquilo que a gente vai ler agora aqui, a gente vai prosseguir lendo alguns textos e tentando ter uma compreensão adequada, mas de muitas coisas que nós já vimos em outros momentos, e mesmo hoje. E o texto diz assim: Outros que a gente estava falando primeiro de crianças e incapazes, né, de ouvir o Evangelho. Outros, não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e tenham alguma das operações comuns do Espírito, contudo, não sendo eficazmente atraído pelo Pai, eles não querem nem podem verdadeiramente vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e aos ensinamentos da religião que professam. Aqui, queridos, é o contrário. Se o Senhor quiser, Ele pode ir lá e pegar um bebê que não nasceu e salvar ele. Só que também, se o Senhor quiser, pode ser que Ele pegue um de vocês ou eu, alguém que se diz crente, que está dentro de uma igreja, que está no hall de membros, que é líder da igreja, que participa de sacramento, que opera sinais e prodígios. Se essa pessoa não for escolhida por Deus, essa pessoa não será salva. Mas como que eu vou saber? Irmãos, a gente já tem falado disso há muito tempo. Testemunho interno do Espírito Santo, os frutos que você vive, a convicção que você tem, isso nós aqui, a igreja, não consegue julgar o seu interior. Pode ser que tenham pessoas que vivam aqui conosco até o fim da vida e nós vamos morrer achando que aquelas pessoas são salvas. A palavra deixa claro isso para nós. Vai ter muitos lá naquele último dia que a gente vai olhar e vai falar assim: você está aqui? E você não está aqui?
Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Qual que é o exemplo clássico disso nas Escrituras? Judas. Judas era apóstolo, querido. Ele era apóstolo. Ele andou com Jesus Cristo por 3 anos. Ele operou sinais. Quando a palavra... Às vezes a gente acha assim, que Judas... Não, Judas devia ser um apóstolo... Assim, todo mundo fazia a coisa certa, ele fazia as erradas. Tipo, na hora que dividiu lá de 2 em 2 os apóstolos para eles irem pregar, né? E eles expulsaram demônios, eles operaram sinais, e prodígios e muitas coisas... Às vezes a gente pensa assim, nossa, coitado de quem foi com Judas, né? Tipo assim, porque Judas devia fazer tudo errado. Irmãos, na hora da Santa Ceia, quando o Senhor fala de alguém que vai traí-lo, a gente tem uma percepção tão errada das coisas que a gente pensa assim, nossa, acho que na hora que Jesus falou assim, alguém vai me trair, todo mundo falou, deve ser Judas, porque Judas, né, todo mundo sabe como ele é. A pergunta qual que era? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Então, assim, é possível que pessoas que não tenham sido chamadas intimamente pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus Cristo, estejam no nosso meio, estejam aqui e não sejam salvas? Sim, é isso que o texto está falando. O texto da confissão, a gente vai ver que a palavra ela é muito clara a esse respeito. Mas então eu vou me desesperar. Vai que eu não sou salvo. Vai que eu... Se você tem essa preocupação já, isso já é um grande sinal. Você tem medo de perder a sua salvação, quer dizer, você não vai perder, mas se você tem medo de não ser salvo, isso já é um bom sinal. Esses textos, eles servem, sabe para quê, queridos? Para que nós olhemos para dentro de nós e pensemos assim, Senhor, eu creio de fato e a minha vida está sendo mudada. Eu estou num processo de santificação ou não estou? A minha vida mudou depois que eu disse para alguém que eu creio no Evangelho? Isso aqui, irmãos, é uma coisa que é muito íntima. É muito íntima, porque enganar, todo mundo aqui nasceu com PhD em enganar. Todo mundo aqui tem uma capacidade ímpar de sair enganando todo mundo por muito tempo. Mas a Deus ninguém engana. Então, assim, se você tem dentro de si qualquer tipo de dúvida a esse respeito, clame ao Senhor, busque a Ele. Isso já é um bom sinal. O grande problema é você se deixar levar pela religião, pelo ambiente gostoso, todo mundo aqui é amigo, as pessoas se ajudam, as pessoas se amam, a gente faz lanchinho, a gente se reúne. Queridos, essas coisas não têm poder nenhum de salvação. A salvação não é de ônibus que acontece. A ônibus da CCL está saindo para a salvação para o céu. Não vai ser assim. A salvação é individual. Cabe a cada um de nós, individualmente, olhar para dentro de si, Senhor, eu estou me enganando? Senhor, eu criei efetivamente que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador? A minha vida tem sido mudada? Eu tenho andado em caminhada de santificação, operada pelo Senhor, capacitado pelo Senhor? Se não, Senhor, me capacita para isso. Eu não quero mais viver essa mentira. Caso eu esteja só balançando de um lado para o outro, Senhor, apruma meus pés para que eu continue andando. Mas o que a gente não pode é continuar nessa vida de engano. Porque não faz sentido, irmãos. O que a gente está fazendo aqui? Perdendo tempo, acordando domingo de manhã, feriado. É melhor que ficasse em casa. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Agora a gente vai falar especificamente. Outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, né? Aí a gente deu o exemplo de Judas. Judas teve. Ele operou milagres ali, né? Olha o texto. Esse texto aqui é interessante. É Jesus já avisando que isso iria acontecer. Parábola do semeador. E Jesus já avisando que isso iria acontecer no seio da igreja. E por isso, a gente vai ler aqui, depois eu vou comentar. Olha o que ele vai falar em Mateus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe. Logo, com alegria. Então, assim, a pessoa do solo rochoso, vamos dizer assim, ela recebe com alegria. Opa, eu creio no evangelho, eu vou para a igreja, que legal, todo mundo está lá, a minha turma foi para lá, eu também vou. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vocês veem como isso é sério? Isso é o Senhor Jesus avisando que isso ia acontecer. Por que vocês acham que isso não vai acontecer no nosso meio? Que a gente é uma igreja reformada? Não, gente, não vai acontecer. Isso acontece nas outras. Isso vai acontecer aqui também, pode acontecer. Então esse é um cuidado que nós temos que ter em ser diligentes conosco mesmo. A gente até na quinta-feira a gente vai se reunir para falar da questão de membresia, de disciplina, de outros assuntos afetos à vida em comunidade. Irmãos, isso tem a ver com isso daqui.
Por que que é função da igreja, enquanto comunidade local, se exortar mutuamente? Para que a gente possa enxergar muitas vezes que eu não tenho raiz nenhuma, eu não tenho nada. Muitas vezes a pessoa fica a vida inteira andando com uma vida meia boca, de aparências, e ninguém chega e expõe isso, e fala isso para a pessoa, e exorta essa pessoa. E muitas vezes a gente estava conversando com isso há pouco. Às vezes é até uma falsa aparência de amor, né? Deixa o irmão ir, tadinho, não vai ficar mexendo com ele. Meus irmãos, às vezes você confrontar alguém que está numa caminhada de pecado pode ser a salvação para aquela pessoa, por mais doloroso que seja naquele momento. É como um médico que fique sabendo que um paciente dele está com câncer grave, mas que tem cura, e fala assim, mas ele vai ficar tão chateado com essa notícia, ele vai ficar tão baqueado, deixa. Não vou falar que ele está doente, não. Deixa ele vai ficar muito triste. Melhor expor, melhor falar. Isso é um cuidado em amor, que tem que ser feito em amor, mas que tem que ser feito pela igreja. Então a gente não pode fugir de textos como esses, por mais confrontantes que eles sejam para conosco e o nosso bem-estar. E esse é o texto que eu citei agora há pouco. Muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Muita gente aqui já viu gente fazer milagre que não professava o Senhor Jesus Cristo. E assim a gente fala assim, é muito charlatão. Tem muito charlatão, sim. Charlatão, assim, que não é milagre de verdade, é bolsinha de sangue, essas coisas. Tem. Mas tem coisas que são espirituais, sim. Só que não é o Espírito Santo. Isso acontece também. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Isso é pesado. Mas eu acho que eu estou livre porque eu sou membro da comunidade. Porque eu uma vez, eu comecei a orar, eu entrei em êxtase ali, êxtase, né? Não êxtase é a droga, né? Êxtase, e eu comecei a falar, e eu saí de mim, eu tenho certeza que aquilo era o Espírito Santo, então por isso eu sou salvo, mesmo que a minha vida seja totalmente à parte de Cristo. Não. Sensações, sentimentos, obras, fogo, dente de ouro, nada disso serve para a salvação. Salvação é Jesus Cristo, e só. Contudo, não sendo eficazmente atraídos pelo Pai, eles nem querem nem podem verdadeiramente vir a Cristo, e, portanto, não podem ser salvos. Então, esse é o ponto. Olha o que Mateus, Jesus vai falar para a gente. De sorte que neles, nessas pessoas, nesse tipo de gente, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Essas pessoas estão, sim, elas existem, elas estão no nosso meio. Outro texto que também é triste, mas é bíblico e é real. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui eu quero fazer uma exortação muito séria, queridos, muito séria mesmo. Tem muita gente que vai ler um texto como esse e vai sair, pronto, eu tinha certeza, agora vamos ver quem não é salvo aqui. Eu tenho certeza, não, fulano, eu sempre soube, Danilo agora só me deu a convicção. Isso aí é raiz rasa. Isso aí com certeza não é, aquele não é, esse aqui eu acho que talvez seja, mas não sei também. Irmãos, esse texto aqui, quando irmãos há 300 anos atrás se reuniram, irmãos que sérios na palavra, na doutrina, pessoas piedosas se reuniram, se juntaram e escreveram isso aqui, usando textos da palavra de Deus, eles não estavam fazendo isso para dar arma para ninguém sair julgando um ao outro, não. Essas coisas aqui foram ditas para que nós, individualmente, aprendamos a nos autoanalisar, a nos julgar, a olhar os nossos frutos. São meus frutos dignos? Não pela minha força, não é pela minha força. Mas o Espírito Santo ele tem falado, irmãos, se você tem andado no pecado, se você crê no Evangelho, se você tem andado no pecado, fala a verdade, no seu íntimo. O Espírito Santo nunca falou com você? Eu tenho certeza que falou. Agora, se você não tem ouvido mais, a voz do Espírito Santo, se você nunca ouviu, aí é uma questão de você se colocar diante de Deus e clamar por salvação. Ou que você já está num ponto
tão afastado do Senhor em termos de não ouvir a voz do Espírito Santo, que você foi abafando, 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 e você foi calejando o seu ouvido, calejando, 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 e você não está ouvindo mais. Um detalhe, o Senhor é Pai. Se o meu filho não me escuta na primeira vez, ele não escuta da segunda, ele não escuta da terceira vez, se for necessário, o que eu vou ter que fazer para que ele me escute de maneira definitiva? Ele vai ter que passar por um sofrimento físico da disciplina. Muitos de nós, irmãos, infelizmente, a gente só consegue ouvir a voz do Senhor a hora que Ele manda um tipo de sofrimento, e a gente sofre, a gente cai, a gente se machuca. Mas, meus irmãos, às vezes essa é a única forma de você escutar, porque o Espírito Santo, ele não deixa você ir. Ele vai falando, e você vai, não, eu vou continuar, não, não tem problema, não, não vai dar nada, não, não vai dar nada. De repente, explode. Essa explosão que acontece, queridos, é graça. É cuidado e amor divino para te curar. O Senhor que quebra, mas que depois Ele ata, exatamente para cuidar de nós. Então, isso também tem que nos ensinar a olhar para os sofrimentos que nós passamos com esperança e alegria. Se o Senhor está se preocupando em me disciplinar, eu tenho que lembrar de Hebreus e saber que o Senhor só disciplina quem? A quem Ele ama. Se Ele não está te disciplinando e está deixando a coisa seguir, é bem possível que você é só um bastardo. Mas esses textos, eles servem exatamente para que você olhe para si e compreenda. Fala, Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso mudar, eu clamo a Ti. Quando você fizer isso, meu irmão, você só o fez porque o Espírito Santo te tratou. E aí você pode dar graças a Deus por isso. O que você não pode fazer é continuar se enganando e enganando os outros. Isso o primeiro a sofrer vai ser você. Quem vai para o inferno por conta disso vai ser você, não vai ser eu, não vai ser a sua família. Você pode até fazer a sua família sofrer, os seus irmãos sofrerem, mas o primeiro que vai sofrer vai ser você. Esse é o primeiro ponto também. Muito menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã, por mais diligentes que sejam, conformar suas vidas à luz da natureza e aos ensinamentos da religião que professam. Esse aqui é o último ponto. Eu só queria fazer não querendo mexer aqui no texto, não é isso. Mas é que dentro do contexto, dentro da forma que eles escrevem aqui, ele falou, não existe salvação fora da religião cristã. Ele está falando aqui, irmãos, do contexto de uma igreja real, verdadeira, invisível de Cristo. Ele não está falando que não existe salvação fora da denominação em si. Ele acabou de falar contra isso. Tem muita gente que é membro de uma religião cristã de boca, de nome, mas que na prática não são cristãos. Então, dentro do nosso contexto em que a palavra religião foi sendo tão deturpada, a hora que a gente lê o negócio desse, eu li e me assustou. Eu falei, como assim? Religião? É religião que salva? Não é religião que salva. Tanto que ele fala, religião cristã. É Cristo que salva. É Cristo que salva. A gente acabou de falar, um bebê pode ser salvo sem nunca ter sido membro de uma igreja. Então, é Cristo quem salva, não é a religião em si. A religião, como eu disse, né, infelizmente assim, se deturpou tanto essa palavra, mas o significado inicial dela é o quê? É o religare. É você ligar algo que estava separado. De fato, isso acontece, né? Nós estávamos separados de Deus. Então, vem Jesus Cristo, o sumo pontífice, a ponte que faz ligação entre nós e Deus. Mas eu entendo, na hora que eu li, eu mesmo assustei. A salvação não está na denominação, nos atos religiosos, nas coisas de igreja, como se diz. Não, a salvação está na pessoa de Cristo Jesus. Ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. E prosseguiu. Aqui a gente pula um pouquinho. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aqui também é o texto que a gente sempre usa aqui, Isaías 64:6. Já falando do segundo ponto. Não poderão ser salvos os que seguem a religião cristã. Como dissemos, Cristo. A gente está pensando em Cristo aqui. Aqueles que estão à parte de Cristo não podem ser salvos de forma alguma, mesmo que sejam membros professos de uma igreja. Não é a religião que salva, é Cristo que salva. E ele continua, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e aos ensinamentos. Não, mas eu conheço uma pessoa que o cara
Pensa num cara honesto, correto, ajuda os pobres, mas ele rejeita Cristo. Aos meus olhos humanos, às vezes o fato do cara ajudar o pobre, de dar o dinheiro dele e tudo mais, que são coisas boas, não são ruins, mas aos meus olhos, esses atos eles carregam uma justiça tão poderosa que teriam que ser praticamente aceitas por Deus, quase obrigatoriamente. Irmãos, toda atitude, todo ato, toda boa obra feita à parte de Cristo não pode ser aceita pelo Pai, porque Ele é perfeito. E tudo aquilo que você oferece à parte de Cristo é impuro. É impuro. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê o cuidado do Senhor com a impureza. Aquilo lá apontava para algo. O Senhor não pode aceitar nada que venha à parte de Jesus Cristo. Nada, nenhuma obra, por mais maravilhosa que seja. Muitas pessoas aqui leem, esse texto é para ficar bem claro, mas e se ele estiver seguindo uma religião tal, ele é tão obediente naquela religião? Não. A parte de Cristo não há salvação. Se os irmãos puderem, procurem na internet, joguem lá no Google, no site do Monergismo, monergismo.com, tem um texto do Erwin Lutzer, né? O Marco sempre cita ele aqui. A pergunta é, todos os caminhos levam a Deus? Ou todas as religiões levam a Deus? Não, meus irmãos, somente Cristo leva a Deus. Cristo ele pode agir em qualquer lugar que ele quiser, ele pode tirar a gente do meio muçulmano, católico, espírita, umbanda, ele pode fazer o que ele quiser. Mas quem leva a Deus é Cristo, não são religiões, não são pessoas, não são sacerdotes, não são, é Cristo Jesus. E por isso que qual que é a nossa, e aqui a gente encerra, qual que é o nosso chamado? Pregar esse evangelho. Muitas vezes você fala assim, não, a pessoa está tão bem lá, ela está tão feliz lá, tudo bem, ela diz que não conhece a Jesus, ela não gosta de Jesus, essas coisas, mas ele é tão correto, que eu acho que no final Deus vai acabar tendo misericórdia e vai chamar. O seu chamado, irmão, a sua ordem, a ordem dada para você e para mim é pregue o evangelho, pregue a Jesus Cristo, porque sem a parte de Jesus Cristo não há salvação. A gente tem que tomar isso como cuidado. Isso também serve de tapa na cara da gente como cristão, que nós que cremos no evangelho e temos uma vida absolutamente... hoje o irmão Hélio leu Tiago, né, da religião, que é cuidar dos órfãos, dos pobres. Isso é um tapa na cara nossa, quando você vê alguém de fora fazendo isso. Não vai ser aceito por Deus? Não, não vai ser aceito por Deus a parte de Cristo. Mas eu que aqui que conheço o Evangelho, sei dessas coisas, sei que tem que cuidar do irmão e também abandono. Mas uma coisa não justifica a outra. Então qual que é a melhor coisa? Eu mudo o meu entendimento, a minha maneira de agir, faço as boas obras que eu tenho que fazer, entendendo que elas vêm capacitadas pelo Espírito Santo, só vão ser aceitas pelo Senhor em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo eu vou lá e prego o evangelho para aqueles que não creem. É isso que eu tenho que fazer, porque isso é um mandamento da parte do Senhor. E relendo por última vez esse texto, Atos capítulo 4. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo quais sejamos salvos. Parte de Cristo não há salvação. Não é ser membro de igreja, não é ser filho de crente. O que nos salva é Jesus Cristo. É por isso que nós temos que crer e buscar. Meus irmãos,